Olá, então o que difere entre as normas brasileiras e o Código Europeu em relação a cargas em estruturas? A primeira coisa que a gente vê é que o Código Europeu ele dá muito mais liberdade para o engenheiro, certo? Enquanto a nossa norma 6120, por exemplo, ela tem uma regra simples, certo? O que a norma 6120 diz? Por exemplo, em um corredor sala de aula, a carga é 3, certo? Em um forro sem acesso pessoal, a carga é 0,5, certo? Quando é uma garagem, a carga é 3 kN por metro quadrado. Então, ela dá uma carga fixa. É isso, ponto final, acabou, tchau, certo? Já a norma do Código Europeu, certo? Ela não fala isso. O que ela fala? Bom, ela fala assim: para escadas, a carga é 2 a 4, certo? 2 a 4, o engenheiro define isso, certo? E aí o engenheiro vai ter que analisar o caso dele. E assim como o engenheiro pode determinar a altura da viga, pode determinar a armadura que vai ser utilizada, pode determinar o método construtivo, pode determinar o tempo pilares, ele também pode determinar qual a carga que ele vai considerar, certo? Ela tem uma recomendação de cargas, mas ela não tem uma determinação crítica, tem que ser isso no final, não. Ela dá uma gama de escolhas, né? Então, dependendo do caso, eu vou ter algumas escolhas para ser feitas. Por exemplo, categoria B é outra coisa, né? Que ela separa em categorias. Por exemplo, enquanto a nossa norma 6120 ela tem, por exemplo, galerias de lojas, 3 kN a ser determinado, certo? O que o Código Europeu fala? Por exemplo, fala categoria D, áreas de compra, certo? D1 geral e 2 departamento, certo? Então, se D1 de 4 a 5, se D2 de 4 a 5, mas se for D1 4, se for D2 5, certo? Uma sugestão. E a outra coisa bem interessante é que o Código Europeu ele vem com um QK, que é uma carga concentrada. É uma coisa que não tem na nossa norma. Tem casos específicos, né, escadas, coisas assim. A gente tem aqui até essa regra aqui para peças isoladas, mas tirando isso, não. Já o Código Europeu ele é bem rígido quanto a isso. Todo dimensionamento tem que considerar uma carga no ponto crítico, certo? Então, isso vai ser uma diferença bem considerável. Por quê? Bom, ok, para lajes normais aí um apartamento e tudo mais não muda muita coisa. Mas, por exemplo, se a gente for comparar aqui, o que a nossa norma diz sobre garagens? Ela diz o que? Garagens para veículos, tá? Então a gente está falando de veículos CNH B no máximo, certo? 3 kN, então 300 kg por metro quadrado. O que o Código Europeu diz? Ele vai dizer próximo de 300? Não, o Código Europeu diz que, ó, para áreas aqui, pegando a categoria F aqui, certo? Desculpa, categoria G. Categoria G e FG, né? F é para veículos até 3 toneladas, certo? 30 kN aqui e até 8 assentos, mais passageiro, mais o motorista no caso, certo? Ou seja, área de estacionamento, enquanto nós temos 3 kN, 300 quilos, a norma europeia diz o quê? Que a carga média, tá, tem que ser entre 1,5 e 2,5, certo? Então, é perfeitamente possível, conforme a norma europeia, dimensionar o estacionamento para 150 quilos por metro quadrado. Então, metade do que a gente está conversando. Mas, uma outra regra muito importante é que a gente tem que considerar 10 a 20 quilos, ou seja, 1 a 2 toneladas em um ponto, certo? Um ponto concentrado num quadradinho pequeno ali, de uma roda especial, uma coisa assim, concentrado em um ponto. E o que muda isso aqui? Bom, basicamente, que com a norma europeia vai ser possível um dimensionamento mais leve, porém vai exigir alguns requisitos específicos, como por exemplo, talvez uma resistência maior cortante e, dependendo do caso aí, talvez uma armadura especial por causa dessa carga concentrada, certo? Talvez uma altura maior, uma coisa assim, por causa da carga concentrada em pontos específicos, pontos críticos, certo? Então ela tem as regras dos pontos críticos, mas que, se a gente for pensar, bom, se eu tenho uma laje pequena, vai acontecer o quê? Que o dimensionamento pela norma brasileira vai ser mais barato. Por quê? Porque não tem carga concentrada. Agora, e aí a principal coisa que vai valer é a carga distribuída. Agora, quando for numa laje grande, por exemplo, se eu tenho uma laje lá de 10 por 10, uma laje de 100 metros quadrados, certo? Pela norma brasileira, 300 quilos por metro quadrado, 30 toneladas em cima dessa laje. Pela norma europeia, é só 15 toneladas vezes 30. Sim, 15 toneladas mais uma carga de 1 a 2 toneladas andando em qualquer ponto, certo? Mas que vai dar total um dimensionamento mais leve, certo? O dimensionamento final vai acabar sendo mais leve. Por quê? Porque eu elimino boa parte da carga, certo? Desde que eu dimensione para essas cargas específicas, certo? Que é uma diferença bem considerável, certo? Outra coisa que a gente tem
muito considerável sobre a norma europeia é que ela permite fatores de redução em vigas, certo? A gente já tem fatores de redução, tá? Então a gente vai na norma 120, a gente tem um fator de redução aqui no final, né? Muito simples, mas basicamente, porque a gente tem muitos andares, a gente pode eliminar a sobrecarga. O que seria isso, basicamente? Se eu tenho um prédio de 10 andares, é muito difícil que os 10 andares estejam totalmente carregados ao mesmo tempo, certo? Então, se eu tenho, claro, com sobrado uma obra pequena, eu tenho que considerar tudo carregado. Agora, se eu tenho 10 andares, vou considerar o quê? Vou considerar que os três andares vão estar totalmente carregados, o quarto andar vai estar com 80% da carga, o quinto só 60% e do sexto depois só 40%. Tá? E claro, vai alternar, né? As lajes todas vão dimensionar para 100%, mas os pilares com 3 andares para 100% e o resto menos, certo? Por quê? Porque é muito difícil que todos os andares estejam totalmente carregados, certo? Essa é uma redução que a gente tem, uma redução muito simples, mas que a gente usa. O Código Europeu é muito mais abrangente. Por quê? Bom, o Código Europeu ele fala em fatores de redução em vigas, certo? Então, quando a gente está falando de uma viga, o Código Europeu tem um fator de redução, certo? Fator de redução alfa A aqui, né? Para a categoria AD, tá? Por que ele fala categoria AD? Bom, porque se a gente estiver falando de uma garagem, coisa assim, ele não permite essas regras, certo? Ele fala só para categorias AD, onde não tem estocagem de peças, certo? Não tem muitas cargas concentradas aí, certo? Bom, o que ele está dizendo aqui? Ele tem essa fórmulazinha aqui, uma fórmula um pouco mais complexa, mas basicamente ele tem um alfa A aqui de 10 metros quadrados e aqui diz o quê? Diz que para obras, para uma viga está suportando até 10 metros quadrados, dimensional normal, certo? Passou disso, a gente coloca um fator de redução nas cargas. Por quê? Bom, imagina que você está dimensionando um ginásio. Um ginásio de esportes, se a gente for pensar, ou um ginásio de shows, uma coisa assim, um lugar, que inclusive, novamente, se a gente for pegar pelo meio, enquanto a nossa norma, por exemplo, tem ginásio, tem, pegando aqui, ginásio de esportes, 5. Tá? A norma europeia não. A norma europeia tem uma categoria totalmente diferente, que é o quê? Que é área onde pode ter muitas pessoas. Categoria C, área onde pode ter muitas pessoas, por exemplo, área onde tem atividades físicas, ou áreas que têm concentração de multidões, certo? E tem essas regras bem diferentes. Mas o que importa aqui é, se você está dimensionando, por exemplo, um ginásio, certo? Que vai ter shows também, mais, vai entupir de gente lá. Bom, se eu for pensar uma pessoa vai ocupar 0,25 metros quadrados, 0,3 metros quadrados, então vai ter 4 pessoas por metro quadrado. 4 pessoas por metro quadrado, a gente estaria falando o quê? 300 quilos. Porém, as pessoas pulando, como tem coeficientes de impacto, vai ter efeitos aí próximo de 500 quilos, que é o que a nossa 620 dá. Realmente, vai ter cargas aí próximas de 500 quilos concentrados. Mas esses efeitos se dissipam pela laje. Provavelmente não vai acontecer de todas as pessoas pularem e descerem ao mesmo tempo. Certo? Provavelmente não vai acontecer de toda a laje, toda a estrutura estar com 4 pessoas por metro quadrado. Vai ter regiões mais concentradas e regiões menos concentradas. Então, a norma europeia permite que em obras que cada viga suporta mais de 10 metros quadrados, possa haver um fator de redução. E dependendo do caso, se a gente for pensar, esse fator de redução pode chegar próximo a 0,6. Inclusive, aqui tem um gráfico efetivo, né? Como que fica esse fator de redução, certo? Então, se a gente for pensar um Psi 0 aqui, a gente está ficando 0,7, o Psi 0 0,7 pode chegar a longo prazo a uma carga de 0,6. Ou seja, se eu estou dimensionando, sei lá, uma laje de 50 metros quadrados, eu já consigo reduzir em 30% a sobrecarga, né, na viga só por causa dessa, aqui no caso 50 metros, né, 30%. Então, se eu estou pensando em vãos grandes, a norma europeia ela é muito mais permissível, ela é muito mais leve, ela permite uma armadura menor para a mesma viga, o que é muito interessante. Por quê? Porque a norma europeia ela é mais voltada a vãos maiores, ela permite vãos maiores sem dificuldade. Já a nossa norma, ela é concentrada, né? Se é 10 metros quadrados é 3 toneladas, se é 100 é 30, se é 1000 é 3000, certo? É 300, no caso, 300, certo? Mas sempre a mesma regra. Já a norma europeia não, ela permite essa redução. E essa redução, muitas vezes, vai fazer o quê? Que combinado dos fatores, como a gente já falou, vai permitir que dimensionamentos fora do Brasil, no caso na Europa, permita vãos maiores com custo menor, que não é o que a gente tem. Certo? E o fator de redução de cargas do Código Europeu também é muito mais preciso. Ele é baseado em quantos andares tem, inclusive qual tipo de utilização. Porque outra coisa que não tem, certo? A norma europeia fala o quê? Para categorias A a D, ou seja, categoria área doméstica, escritórios, áreas onde congregam pessoas e shoppings, certo? Agora, áreas de estoque, áreas de veículos
e outros tipos não tem, certo? Não tem essa regra. E outra questão também muito interessante do Código Europeu é que enquanto o nosso código, no caso 8.800 agora, o que a 8.800 fala em relação a coberturas, certo? Então, imagina que eu estou dimensionando um galpão. Bom, a 8.800 fala assim, ó, nas coberturas comuns, né, telhados, na ausência de especificação mais rigorosa, deve ser prevista uma carga de 0,25 kg por metro quadrado, ou seja, 25 kg por metro quadrado. Tá, você vai dizer, 25 kg é pouca coisa, porque a gente está falando de garagem, 650, 250, 300 quilos, mesmo uma casa de 150 quilos, então 25 quilos é pouca coisa. Na teoria, sim, certo? Mas a gente vai voltar para uma questão, que é o quê? Bom, imagine a seguinte situação. Nós temos um galpão, por exemplo, de 30 metros de vão, certo? Então, cada pilar vai ter 15 metros de área de influência. E os pórticos são feitos, digamos, a cada 6 metros. O que não é um absurdo, nunca vi um galpão, não. É um galpão grande, mas perfeitamente normal. Então, se eu pensar mesmo uma carga de 25 quilos por metro quadrado, a gente está falando que cada pilar vai receber 2 toneladas só de carga, sobrecarga. Ou seja, quando estiver montando, quando tiver uma manutenção, vai ter 2 toneladas lá em cima. O que nunca vai acontecer. No telhado não vai ter 22 pessoas num vão ali tão pequeno, certo? Isso aí é uma coisa que praticamente nunca vai acontecer. Inclusive que a nossa a norma do Código Europeu é uma maneira muito mais interessante, que é o quê? Bom, o Código Europeu fala 0,4 kN, então 40 quilos. Tá? Você vai dizer, mas 40 é maior que 20? E 5? Sim, 40 é maior que 25. Porém, o que o Código Europeu fala? Na verdade, ele fala assim, ó, o QK ele deve assumir para atuar em uma área, certo? Uma área de 10 metros quadrados, certo? E por que isso é importante? Bom, porque se eu estou dimensionando um galpão desse porte, eu teria que colocar uma carga de 2,25 permanente nele. Agora, se eu for seguir pelo Código Europeu, eu nunca vou precisar uma área de mais que 10 metros quadrados. Ok, eu vou considerar 40 quilos, beleza. Então eu vou passar 40 quilos em 10 metros quadrados. Então meu pilar, que deve resistir 2,25 toneladas, agora só precisa resistir 400 quilos, certo? Então, ser muito mais leve um pilar aí desse porte, claro, para cargas permanentes. Né? Depois tem vento e tudo mais, vai acumulando. Mas a questão é, um telhado aqui teria uma carga totalmente diferente, certo? 5 vezes menor em relação ao Código Brasileiro. Claro, atuando no ponto crítico, não vai dar 5 vezes mesmo no dimensionamento, mas vai ter uma carga só em alguns pontos, certo? E a outra coisa também é que ele fala uma carga concentrada de 0,9 a 1,5, certo? Nosso código diz 1 kN e pronto, certo? O 620 fala o quê? Fala 1 kN, certo? Então, 1 kN e pronto, nada mais que isso. 100 kg. Já o Código Europeu fala 90 a 150 kg. Depende do projetista, certo? Então, o Código Europeu acaba tendo esses fatores de redução, certo? Os fatores de redução que são muito interessantes quando a gente começa a falar de vãos maiores, certo? O que é uma vantagem aí para... Porque hoje em dia não tem nenhum arquiteto que quer fazer vão de 4 metros, tá? Não tem... eu quero fazer... não gosto de vão mais de 5 metros, tá? Nenhum arquiteto diz. Não, todo arquiteto quer uma estrutura robusta, de vãos grandes, ele quer uma estrutura, digamos, esbelta, uma estrutura que seja tão pequena, mas que seja capaz de vencer vãos maiores, certo? E isso o Código Europeu permite entregar muito mais fácil, certo? Enquanto o Código Brasileiro, infelizmente, não tem isso aí, né? O Código Brasileiro ainda tem a mesma regra, né? Carga é por metro quadrado. Acabou. Não tem fator de redução. Até tem alguns fatores específicos, mas não são aplicados dependendo do vão. É fixo e pronto, certo? Já o Código Europeu ele tem essa vantagem que ele tem esses fatores que vão depender do tamanho da estrutura, permitindo mais facilmente vãos grandes. E, consequentemente, se for para dimensionar de uns vãos de 6 metros, a gente já está falando, 6 por 6, por exemplo, a gente já está falando de um fator aqui de redução próximo de 36 aqui, 80% da carga, certo? Então, 80% da carga é pouca coisa, sim, porque é só sobrecarga, não é toda a carga. Mas, se eu consigo reduzir aí em 20% da sobrecarga, estou reduzindo em aproximadamente 10% toda a armadura das vigas, provavelmente também um pouquinho da seção delas, e eu consigo reduzir também os pilares nessa proporção, e esse acúmulo de cargas vai permitir duas coisas. Bom, a primeira coisa é que eu vou ter um economia maior na obra. Mas a segunda coisa é que eu estou dimensionando a estrutura de maneira mais otimizada. Por quê? Bom, porque uma obra feita no Brasil é muito raro que, se ela for dimensionada corretamente, ela vai falhar pela viga. Provavelmente vai falhar pela laje. Certo? Por quê? Porque, tecnicamente, nossas lajes estão subdimensionadas. A gente usa uma carga menor, a gente não considera cargas concentradas que existem, né? Porque
Muitas vezes o cliente pensa, eu tenho 150 quilos por metro quadrado. Então, se eu tenho um freezer de 500 quilos, eu não posso colocar na estrutura. O que não é verdade, né? Porque pode. E isso aí é muito mais fácil pela norma europeia, certo? Porque ela fala isso aqui. Ela fala que mesmo com área residencial, a gente vai ter uma carga permanente de tantos quilos, mas ainda assim, certo? Ele vai ter uma carga permanente e muitas vezes essa carga permanente vai ser crítica. Certo? Então, nossa norma acaba tendo esses subdimensionamentos, certo? Também superdimensionamentos, né? Porque a laje vai tender a falhar muito mais cedo, porque dificilmente a laje vai ser igualmente carregada da maneira que a gente imagina, tá? Para piorar, desde a norma 2014, ela não exige mais considerar alternância de cargas, certo? O que é outro fator aí que também era muito interessante, que acabava dando uma armadura um pouquinho maior na laje, certo? Mas a alternância de carga, digamos aqui, considerar só algumas regiões carregadas e outras não, pode gerar uma armadura diferente. A gente não faz mais isso, então é outra coisa que a gente tem simplificada na nossa norma, que a gente teria uma precisão maior trabalhando com outras normas, certo? Atualmente a gente trabalha com a 6120 de 1980, vai sair novas versões? Sim, é para ser novas versões, aí no máximo 2020. Mas, até sair uma nova versão que não está sendo cogitado muitas coisas que eu estou falando nesse vídeo, essas regras vão continuar sendo aplicadas, certo? E essas regras vão dar uma diferença considerável entre o dimensionamento brasileiro e o dimensionamento europeu. Beleza? Então seria isso. Até a próxima.